Como igreja, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Como igreja, nós te agradecemos por essa noite, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, adorando ao Senhor, louvando ao seu nome, sendo tocado, sendo ministrado pelo Senhor através do teu Espírito Santo. E pedimos ao Senhor, continue falando agora pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante de espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os propósitos do coração. Nós te louvamos porque cremos que o Senhor já falou, está falando e continuará falando agora pela tua palavra. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Como eu estou percebendo que os irmãos gostam de sentar no fundo, então eu vou começar a vir trazendo o púlpito para cá, e aí não tem como você fugir de mim. Eu estava pensando em uma outra ideia aqui, a hora que eu estava aí atrás. Na hora que terminar, que todo mundo sentar, eu pego aqui o púlpito, ponho ele lá e falo, vira todo mundo para cá agora. Aí não tem como fugir. Quem sentou o último vão ser os primeiros. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos por um instante, por favor, e meditassem comigo em algumas perguntas que eu gostaria de fazer antes de começarmos a receber do Senhor da tua palavra. Feche os seus olhos. Peço ao Espírito Santo para ajudar você a abrir o seu coração e receber o que o Senhor tem ministrado e vai ministrar para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Serão 7 perguntas. E a primeira pergunta é: porque muitas vezes nós falamos coisas que não gostaríamos de falar, e que em geral, pois, nós acabamos nos arrependendo daquilo que falamos. Porque muitas vezes nós colocamos a perder alguns relacionamentos que são tão preciosos para nós, por causa de algumas coisas tão pequenas, ou por causa de algumas pequenas bobagens ou pequenas besteiras. Porque muitas vezes nós agimos de uma maneira tão precipitada, tão afoita, tão acelerada, sem pensar nas consequências e sem avaliar os possíveis resultados dessas atitudes. Porque muitas vezes nós alimentamos dentro de nós alguns sentimentos que a gente já sabe que não vai fazer bem, nem para a gente, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim nós continuamos a alimentar esses sentimentos. Porque muitas vezes nós temos algumas atitudes que não fazem o menor sentido. Ou então fazemos algumas coisas sem um mínimo de razão, ou sem qualquer explicação. Porque muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos, abandonamos nossos projetos, desanimamos no meio do caminho, ou simplesmente decidimos entregar os pontos
mesmo que ainda tivéssemos boas chances de dar certo. E a última pergunta: porque muitas vezes nós ficamos paralisados, nós não enfrentamos nossos problemas, nós não somos persistentes e não temos pensamentos bons nem ao nosso próprio respeito. Por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com cada um de nós? Porque essas atitudes, essas perguntas aqui lançadas, muitas vezes é o reflexo de uma realidade que nós temos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com pessoas que nos amam, com pessoas que estão próximas de nós, até mesmo na igreja, no trabalho. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que todas as vezes que assume o controle da nossa vida, vai nos levar a ter decisões assim, a tomar atitudes assim, que 99,9% das vezes vai nos levar a errar. E o que é isso? O que é isso que temos dentro de nós que nos leva, quando assume o controle da nossa vida, a essas coisas? Isso chama alma. A nossa alma. Você sabia que, comprovado pelos médicos, mais de 68% das enfermidades hoje nos seres humanos são de origens emocionais? Ou seja, vem da alma. Enfermidades, depressões. Uns 2, 3 meses antes de vir para cá, eu vi uma matéria da presidente do hospital, chamado Hospital Baleia, o maior hospital de referência de Minas Gerais, no tratamento do câncer. E essa senhora, dando uma entrevista, falou algo que eu fiquei assim abismado. Ela disse que há 20 anos eles vinham estudando todos os seus pacientes para tentar chegar a um quadro efetivo, profundo dessa doença, um conhecimento mais profundo da origem, da raiz dessa doença. E ela diz: nós chegamos a uma conclusão assustadora, porque muitos e muitos anos nós dissemos que isso é de uma raiz genética. Tanto que quando a pessoa chega com um caroço, um tumor, nós perguntamos: olha, tem alguém que teve câncer e essa doença na sua família? Ele disse: a conclusão que nós chegamos, que apenas 20% das pessoas que foram tratadas aqui há 20 anos, tiveram essa doença por origem genética, por origem geracional de família. E 72% das pessoas que trataram de câncer nesse hospital durante 20 anos, a conclusão foi que essa enfermidade veio a essas pessoas por origem emocional, pela alma. E o restante, consequências de remédio, de alimentações, de outros problemas que a pessoa passou pela vida e contraiu essa doença. Não sei se você sabe disso, todo ser humano tem essa célula cancerígena, que pode se desenvolver ou não. E a nossa alma, quando assume o controle da nossa vida, pode nos levar ao total descontrole daquilo que é o propósito, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas hoje nós vamos aprender com um homem, chamado segundo o coração de Deus, Davi, que teve muitas experiências sobre isso com a sua alma.
E pelo Espírito Santo nos deixou um ensinamento para aprendermos sobre isso. Por isso vamos ler juntos Salmos 42, do versículo 1 ao 5. Salmo 42, de 1 ao 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com uma multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graça, entre a multidão que festejava. Antes de lermos o versículo 5, quando nós começamos a ver este homem falar, aparentemente a sua alma estava tudo bem, porque ele inicia dizendo que a alma dele ansiava por Deus, tem sede de Deus. Ele dizia que a alma dele desejava apresentar-se diante de Deus. Mas quando nós já chegamos aqui no versículo 3, ele começa a falar de lágrimas. No versículo 4 ele fala de angústia. E no versículo 5 ele depara com essa situação para nos ensinar, quando ele vira para a sua alma e diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele ponham a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está perguntando para a sua alma: por que você está assim? Por que está tão perturbada dentro de mim? Veja que Davi não está falando com ninguém, ele não está falando com as pessoas, ali ele está falando consigo mesmo, ele está falando com a sua alma. Ele está fazendo uma pergunta para ela: por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Por que está perturbada? E ele mesmo diz para ela: olha, espere em Deus. Minha alma, põe a sua esperança em Deus, porque nós ainda o louvaremos, Ele é o nosso Salvador. Queridos, não é à toa que nós vamos falar sobre isso, quando que Paulo fala dessa luta que existe aqui dentro de nós, em Gálatas. Do espírito contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Quando ele está dizendo carne, ele não está dizendo apenas isso aqui, ele está dizendo da nossa alma, que alimenta a vontade da nossa carne, os desejos, a concupiscência da carne. E talvez chegue para a sua alma e comece a questioná-la. Por que você está abatido? Ou seja, quais os motivos, quais as justificativas, quais as razões para você estar assim, minha alma, e não confiar em Deus, e não esperar em Deus? Às vezes nós precisamos questionar a nossa alma por direções que ela está querendo dar à nossa vida, por atitudes dessas perguntas que eu fiz, e que muitas vezes a nossa alma nos conduz a isso, a esse erro, a ferir as pessoas. E aqui Davi diz: olha, por que está abatida? Me dê aqui as suas justificativas. Mas é bom tomar cuidado com as justificativas que a nossa alma pode querer dar. Porque estamos abatidos.
Porque não queremos mais andar com Deus, não queremos ir mais para a igreja. Porque não queremos perdoar fulano ou ciclano, porque não queremos relacionamento com essa ou com aquela pessoa. Porque se deixarmos a nossa alma tomar o controle para decidir, com certeza vamos errar. E ali Davi, ele chama a sua alma para isso, porque ele já viveu isso várias vezes. Temos várias passagens nos Salmos, mas vamos ler apenas 3 por causa do tempo. Salmos 6, versículo 3. Nós vamos encontrar Davi falando com sua alma. Salmo capítulo 6. No versículo 3 ele diz assim: aleluias. A minha alma estremece. Até quando? Senhor, até quando? 43, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Salmos 88. Aleluias. Versículo 3. Tenho sofrido tanto, que a minha vida está à beira da sepultura. Mas em algumas traduções ele diz: tenho sofrido tanto, que a minha alma está à beira da sepultura. Ou seja, nós vemos que este homem, quando ele fala com a sua própria alma, ele já havia experimentado muitas atitudes, muitas decisões e muitos sentimentos, que ele percebeu que a sua alma estava o conduzindo para sentimentos errados, para decisões erradas, para atitudes erradas, para justificativas erradas. E ele questionava a sua alma. E ele chamava a atenção da sua alma. Ele falava para a sua alma para ir de encontro ao Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. E muitas vezes nós vamos precisar fazer isso, queridos. Muitas vezes. Eu conheci uma pastora que o Senhor a levou para a glória. E ela fazia uma ministração sobre alma. E nessa ministração ela contava o seu testemunho, que muitas vezes o seu esposo e sua filha chegavam em casa e falavam: mãe, a senhora está doida. Porque escutava ela falando, ela conversando, e quando ia lá no quarto ela estava diante do espelho, falando com ela. Não sei se a irmã Claudinha chegou a conhecer, a pastora Ana Lúcia. Fazia parte do ministério da pastora Ezenete e o Senhor a levou. Então ela contava que várias vezes ela ia diante do espelho para falar com ela. Quando ela via situações e decisões que ela estava tomando, que não eram segundo o propósito de Deus, segundo os ensinamentos da palavra, ela ia falar com a sua alma. E aqui nós encontramos o salmista Davi fazendo isso. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Por que está tão triste? Espera em Deus. Confie em Deus. Descanse em Deus. Amados, quantas vezes nós temos deixado de viver o mais profundo de Deus, por causa da nossa alma? Quantas vezes os sentimentos que ela produz em nós nos leva a esquecer até mesmo de promessas de Deus? Quantos aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida? E talvez a sua alma já fez esquecer dessas promessas. Talvez a minha alma já me fez esquecer de promessas que Deus já fez. Isso não vai acontecer, já passou tanto tempo, já passou tantos anos.
quantos homens aqui na palavra do Senhor fizeram isso? Quantas vezes o povo que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito, a partir do Êxodo capítulo 14 até o final, nós vemos a história deste povo. Deus prometeu tirá-los do Egito e tirou com mão forte, prometeu levá-los à terra de Canaã. Mas todas as adversidades que apareciam, a alma deles falava mais alto, e eles esqueciam que o Deus que fez a promessa era fiel para cumprir. Que eles questionavam, eles não acreditavam mais, eles murmuravam, eles endureciam o coração. E quantas vezes a nossa alma faz isso, querido? Diante de promessas que Deus fez para nós, diante de palavras específicas que Deus já te deu, que Deus já me deu, mas a nossa alma toma o controle e faz com que nós esquecemos que servimos um Deus de promessa. Faz com que as situações e circunstâncias que nós estamos vivendo sejam maiores, sejam mais fortes do que o Deus que nos fez esta promessa. A palavra nos conta de uma mulher que era serva de Abraão, chamada Agar. Essa mulher teve um filho de Abraão que foi chamado Ismael. Quando ela estava grávida, Sara a rejeitou e ela fugiu. Só que enquanto ela estava fugindo, o Senhor falou com ela, enviou um anjo, apareceu para ela este anjo, falou com ela de: olha, volta, porque eu vou abençoar a criança que está no seu ventre, eu vou multiplicar e ela será uma grande nação. Por isso volta e submeta o seu servo, o seu senhor e a sua senhora. Deus fez ela isto uma promessa. Passou-se o tempo, passou-se 13 anos, nasceu o filho da promessa, Isaac. E aí Sara chega para Abraão e diz: olha, eu não quero que essa criança cresça junto com meu filho, mande embora. Isso está em Gênesis no capítulo 21. E Abraão manda aquela mulher embora com o seu filho, dá o alimento. Deus fala a Abraão: não entristece não, eu vou abençoar. E ela vai. Só que em um certo momento da caminhada acaba a água. E aquela mulher que havia recebido uma promessa de Deus, queria abençoar aquela criança, multiplicar e fazer dele uma grande nação. Diz a palavra, ela colocou o filho no chão chorando e foi a uma distância de um tiro de flecha. E ela deixou a criança para morrer lá, porque ela não aguentava e não queria mais ver o choro da criança e vê-la morrer. Mas Deus havia falado com ela, Deus havia dado uma promessa para ela. Mas o que acontece aí, querido? Muitas vezes a alma da pessoa absorve o que está vivendo, o que está passando, e esquece das promessas de Deus, esquece do Deus que ela serve, do Deus que é fiel, do Deus que pode todas as coisas. E quando aquela mulher estava lá chorando, a palavra diz que a voz de Deus bradou para ela: mulher, por que você está chorando? Mas Deus não sabia? Sabia. Mas Ele estava exortando aquela mulher: lembra que eu te fiz uma promessa. Por que você está chorando? Eu já ouvi a voz da criança. Quando ela olhou para trás, ela não viu mais um copo d'água. Não tinha um copo d'água lá. Não tinha um jarro d'água. Não, tinha um oásis de água no deserto, que Deus criou para ela, para mostrar: eu sou um Deus que prometo e que cumpro. Mas muitas vezes a nossa alma nos faz esquecer. Muitas vezes a nossa alma, pelas adversidades, pelas situações que estamos vivendo, tem nos feito esquecer das promessas de Deus diante dos problemas e diante das dificuldades. Examine a sua vida. Eu vou examinar a minha. Peço ao Espírito Santo, vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar e ver quantas vezes a nossa alma já fez isso. Quantas vezes a nossa alma já tomou
o controle das coisas e nos fez tomar decisões erradas, atitudes erradas, esquecer de palavra de Deus, de promessa de Deus, de direção que Deus já nos deu. Quantas vezes isso já nos aconteceu? E aí vem a pergunta, então o que eu vou fazer diante disso? Se eu sei que tenho uma alma dentro de mim, que muitas vezes pode me levar a tomar decisões precipitadas, atitudes precipitadas, esquecer das promessas, das direções, da vontade daquilo que Deus tem para a minha vida. Nós encontramos o salmista ensinando logo no versículo que nós lemos, os 42:5. Primeiro ele foi questionar a sua alma: por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Por que você está triste assim? Primeiro ele questiona ela. Espere em Deus, confia em Deus. Talvez em outras palavras ele estava dizendo: lembre o que Deus já fez por nós. Salmo 62:5. Davi diz assim: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Aí ele fala para a alma dele que está abatida, que estava angustiada: descansa em Deus, ó minha alma. Porque a nossa esperança vem dele. E aí o salmista começa a falar com a sua alma. Mas como descansar em Deus? Mas como esperar em Deus? Se a minha alma está inquieta, está agitada, está me guiando a situações, a direções, a situações que não é segundo a vontade de Deus. Aí o salmista começa a ensinar a ela como esperar em Deus. Primeiro, Salmo 103, versículo 1 ao 5. Ele fala com a sua alma. Salmo 103, versículo 1 ao 5, ele diz assim: bendiz ao Senhor, ó minha alma. Bendiz o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor, ó minha alma. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como uma águia. Ele diz para a sua alma: minha alma, bendiga ao Senhor. Mas apenas não bendiga, não. Lembre de todos os seus benefícios. Lembre de tudo que Ele já fez por nós. Pastor, tem que fazer isso? Tem. Às vezes nós precisamos chamar a nossa alma à realidade. Quantas vidas, querido, no dia de hoje foram ceifadas? Quantas vidas no dia de hoje, infelizmente, desceram ao inferno? Quantas vidas não acordaram hoje? Não levantaram hoje? Quantas vidas hoje receberam uma notícia do médico: olha, você está desenganado, não tem nada para fazer mais? Aí o salmista diz: olha, minha alma, bendiga ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Minha alma, bendiga ao Senhor, porque Ele me deu vida, Ele me deu saúde para estar aqui nesse culto pregando a palavra dEle. Porque quantas pessoas não tiveram isso? Só hoje. Só hoje. Diga para a sua alma: bendiz a minha alma ao Senhor. E não se esqueça que se eu estou aqui hoje foi porque Ele me trouxe. Se eu estou com vida foi porque Ele deu. Se eu estou com saúde é Ele que tem me dado. E quantas vezes a nossa alma não bendiz ao Senhor, não glorifica Ele, não exalta o nome dEle. E o salmista diz: minha alma, bendiga ao Senhor.
Bendiga, ó minha alma, ó Senhor, e não se esqueça que é Ele quem perdoa os nossos pecados, quem cura as nossas doenças, quem resgata a nossa vida da sepultura. Ele está falando com a sua própria alma. No Salmo 104, versículo 1, ele diz: bendiz o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Ali está ensinando a sua alma: olha minha alma, glorifique o Senhor, glorifique o seu nome. Diz que Ele é grandioso, que Ele é majestoso, que Ele é esplendoroso. Glorifique Ele, minha alma. Espere nele, glorificando Ele, bendizendo o seu nome, exaltando o seu nome, adorando o seu nome, sendo grato a Ele. Você trabalha? Você está trabalhando? Quem te deu o seu trabalho? Você está estudando? Você passou na faculdade? Você tem um bom emprego? Quem te deu sabedoria para trabalhar? Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu sabedoria para estudar? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque foi Ele quem deu todas as coisas. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa alma ficar abatida até com Ele. Muitas vezes a nossa alma está chateada até com Ele. Muitas vezes nós não queremos nem falar com Ele, não queremos nem orar, nem conversar com Ele. E o salmista Davi diz: por que você está abatido, ó minha alma? Não espera nele. Mas enquanto você espera nele, adora Ele, bendiga Ele, exalta Ele, glorifica Ele. E lembra também da bondade dEle. Salmo 116. Salmo 116, versículo 7 e versículo 8. Veja o que ele fala com sua alma. Retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Volta ao seu sossego, a minha alma. Volta ao seu sossego. Volta a descansar nele. Porque o Senhor tem sido bom para com você. Ele estava falando com a sua alma. Volta ao seu sossego, porque o Senhor tem sido bom para com você, minha alma. Porque Ele nos livrou da morte. Se fôssemos dar a oportunidade para dar testemunhos aqui, quantos livramentos de morte aqui? Teríamos testemunhos para contar. Mas a nossa alma esquece disso. A nossa alma não lembra disso para adorar, para agradar, para exaltar, para glorificar, para bendizer o seu nome. Quantos livramentos Ele já deu para mim, para você, para sua casa, para sua família, para o seu ente querido. Quantos livramentos! E Ele falando com a sua alma: é Ele que nos livra da morte. Ele que nos livra da morte. Porque nós sabemos que existe alguém que trabalha 24 horas para ceifar a nossa vida, para ceifar a vida do seu ente querido. Mas Ele dá o livramento. Mas muitas vezes a nossa alma não quer adorar, exaltar e ser grato a Ele por isso. Essas coisas a nossa alma esquece. Mas se Ele não responde, se Ele não abençoa, se não faz como quer, ela grita, ela reclama, ela esperneia. Imediatamente ela traz a memória que Ele não abençoou, que Ele não respondeu, que Ele não ouve. Deus não me ouve, Deus não faz, Deus não opera, Deus não cura, Deus não sara, Deus não isso. Imediatamente quando ela toma o controle, ela traz isso. Mas ela não toma o controle para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para lembrar do que Ele já fez, de onde Ele nos tirou, de quanto Ele já nos abençoou.
fôssemos parar e permitir que o Espírito Santo nos levasse a lembrar de tudo que Ele já fez. Nossa alma com certeza ficaria envergonhada das atitudes que muitas vezes ela tem tomado para com Ele. Para com Ele. Mas não sabemos ser grato a Ele. Não sabemos. Mas aí Ele continua ensinando. Ele diz: volta ao seu sossego. Mas como fazer isso? Como Ele nos ensina sobre isso? Salmo 131, versículos 1 e 2. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Em algumas traduções ele diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim aquieta a minha alma. Agora eu te pergunto, como é que nós fazemos uma criança aquietar e sossegar? Uma criança desmamada, ou seja, uma criança que não está mamando mais. Porque quando está mamando, a mãe põe no peito, mama, quieta ela, né? Mas como? Uma criança desmamada, a mãe faz ela aquietar e sossegar. Como? Hã? Suponhamos ter uma criança aqui, que já não mama mais no peito, e está daquele jeito, fazendo o culto ficar uma benção. Todo mundo olhando para essa mãe, para essa criança, e ela grita, ela esperneia, e ela... Como essa mãe faz essa criança calar e sossegar? Hã? Dando amor, o que mais? Dando uma madeira de mingau. E se ela mamar e continuar sem se aquietar, sem sossegar? Hã? Porque veja o que ele disse: como uma criança desmamada se aquieta no colo da minha mãe, assim a minha alma se aquieta e sossega. Ele não vai dar a alma dela de mamar. Hã? Como? Hã? Acalentar. Afago. Quando a criança está pirracenta, que você acalenta, você afaga ela, ela fica quietinha? Não. Então como faz? Com autoridade. Ou seja, mostrar para a criança quem manda. A autoridade. Porque senão, quem já viu criança fazer birra e espernear em supermercado, em farmácia, não sei o que, eu quero. Vai adular para você ver se ela faz eu quero. Não, eu quero. Ela não para não, queridos. Ou o pai e a mãe aprendem a impor autoridade para ela respeitar, ou então ela vai fazer isso sempre. Assim é a nossa alma. Ou o homem espiritual impõe a autoridade, mostra o lugar dela, ou então sempre ela vai fazer a sua gracinha. Sempre ela vai nos levar a atitudes, a decisões, a razões, a sentimentos
contrário à vontade de Deus. Sempre. Se o pai e a mãe não impor a essa criança a autoridade, ela sempre vai fazer birra onde ela quiser. Sempre quando ela quiser alguma coisa, ninguém segura. Ninguém segura. Enquanto ela não entender essa postura da autoridade e respeitar. Mas como fazer isso com a nossa alma? Como ensinar, como impor isso sobre a nossa alma? Primeiro, o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, no versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que leva à libertinagem, mas deixa-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto é encher do Espírito. Temos que nos encher do Espírito. No original, aqui está dizendo, encha-se do Espírito repetidamente. Temos que nos encher do Espírito. Aquele ao qual eu alimento é aquele que vai impor autoridade dentro de mim. Se eu alimentar a minha alma, ela vai tomar a maioria das decisões. Mas se eu me encher do Espírito, se eu alimentar o meu Espírito, Ele vai sempre impor autoridade sobre a minha alma. Ele vai impor sempre autoridade sobre a minha alma. Porque essa luta vai sempre existir dentro de mim, dentro de você, querido. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 5. Do versículo 16 ao 18, quando ele diz: por isso, Gálatas capítulo 5, 16 ao 18, por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se somos guiados pelo Espírito, não estaremos debaixo da lei. E ele começa a falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Paulo fala dessa luta aqui dentro. Paulo fala desse desejo da nossa alma de dominar e fazer a sua vontade. E nos levar a decisões, a atitudes, a justificativas, a comportamentos que fere, que machuca, que entristece e que é fora do propósito da vontade de Deus. Mas a palavra também nos ensina que cheio do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, sendo alimentado pelo Espírito, as coisas podem ser diferentes. A nossa alma vai entender o seu lugar, vai aprender com o Espírito a bendizer a Deus, a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Ela tem que ser guiada pelo Espírito. O nosso Espírito, alimentado no Espírito Santo, vai guiar a nossa alma a adorar a Deus. Porque a nossa alma, por ela mesma, ela não quer adorar o Senhor. Ela não quer bendizer o seu nome, ela não quer perdoar, ela não quer mudar, ela não quer ser diferente. Ela é contrária. Ela tem que ser ensinada. Ela tem que saber, o Espírito manda, o Espírito está fortalecido no Espírito de Deus e vai ser guiada por Ele. Por isso a palavra diz, encha-se do Espírito. Encha-se do Espírito. Encha-se da palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses 4:8, portanto, irmãos, tudo aquilo que for respeitável, tudo aquilo que for puro, que for justo, que for amável, que for de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, isso deve ocupar os seus pensamentos, ou seja, nisto vocês devem pensar.
Paulo está dizendo: olha, no Espírito, você deve alimentar pensamentos bons, porque se nós deixarmos a nossa alma alimentar os nossos pensamentos, coitado de nós. Coitado de nós, querido. Se a nossa alma alimentar os nossos pensamentos, porque ela vai alimentar pensamentos para a carne. Pensamentos que são prazerosos para a carne, sentimentos que são prazerosos para a carne. Por isso ele diz: olha, no Espírito, alimente. Nisso você deve pensar. E para fazer isso tem que ser pelo Espírito. Tem que ser no Espírito. Temos que colocar a nossa alma no devido lugar. Quando ela tentar trazer aqueles pensamentos que nós sabemos que não são pensamentos que agradam a Deus, o Espírito tem que impor a posição e repreender. E adorar a Deus e louvar a Deus, porque com isso nós estamos ensinando a nossa alma a glorificar, a bendizer o nome do Senhor e alimentar os pensamentos para a glória dEle, e não para a nossa própria vontade, e não pelos nossos próprios prazeres. Por isso nós vemos o salmista Davi chamando a sua alma para conversar, perguntando a ela os motivos, e mostrando a ela: olha, não, isso não é motivo não, vamos esperar nele, vamos bendizer o nome dele, vamos lembrar das coisas que ele já fez, o tanto que ele já nos guardou, já nos bendizeu, já nos protegeu. Agora minha alma quieta, sossega, volte ao seu descanso, porque ele nos livrou da morte, porque ele tem nos dado vida, tem nos coroado com coroa de graça e de misericórdia, e tem nos dado longanimidade de vida. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Quantos anos você tem? Quantos morreram ainda no ventre? Quantos morreram com 1 aninho, 2 aninhos? Bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Mas o que muitas vezes a nossa alma tem feito? Esquecer dos benefícios, esquecer das bênçãos, esquecer das promessas, e nos levar a essas atitudes, dessas perguntas que eu fiz a você. Por isso eu peço nesse momento que você feche os seus olhos e reflita novamente nessas perguntas. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nós não gostaríamos de falar e que geralmente acabamos nos arrependendo depois. Porque muitas vezes nós colocamos a perder alguns relacionamentos que são tão preciosos para nós, por causa de algumas coisas tão pequenas, tão bobas. Porque muitas vezes nós agimos de maneiras tão precipitadas, tão afoitas, sem pensar nas consequências, ferindo pessoas que nos amam, e não avaliamos nem sequer os possíveis resultados. Porque muitas vezes nós alimentamos dentro de nós alguns sentimentos que a gente já sabe que não vai fazer bem nem para nós, nem para as pessoas que nos amam e estão próximas de nós, mas mesmo assim nós alimentamos esses sentimentos. Porque muitas vezes nós temos algumas atitudes que não fazem o menor sentido. Fazemos algumas coisas sem o mínimo de razão, sem qualquer explicação, e depois nos arrependemos.
Porque até mesmo muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos, abandonamos os nossos projetos, desanimamos no meio do caminho, simplesmente decidimos abrir mão, entregar os pontos, mesmo sabendo que havia chances de dar certo. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados, nos rendemos aos nossos problemas, não persistimos, e às vezes não temos pensamentos bons, nem ao nosso próprio respeito. Por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes a nossa alma, ela toma o controle. Quando a alma toma o controle da nossa vida, queridos, tomaremos decisões incontroladas, contrário à vontade, o propósito de Deus, sem razões, sem explicações, sem motivos, sem justificativas. Depois, quando pararmos para meditar. Por isso, Pai, diante da Tua palavra eu te peço que a Tua misericórdia nos alcance e que o Senhor nos perdoe todas as vezes que a nossa alma tomou o controle da situação, da nossa vida, e falamos palavras que não deveríamos falar, tivemos atitudes que não deveríamos ter, e fizemos coisas que não deveríamos fazer. Mas hoje, pelo Teu Espírito Santo, diante da Tua palavra, nós te pedimos, perdoa-nos, Pai. Perdoa por tantas vezes que por palavras, atitudes e ações ferimos pessoas que nos amam, que estão tão perto de nós, que se importa conosco. Quantas vezes cônjuge, esposa, esposa, os pais, os filhos, pessoas que se importam conosco. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que permitimos que a nossa alma tomasse o controle da nossa vida. E pedimos ao Senhor que nos ensine a enchermos do Espírito, a sermos cheios do Espírito, e ensinarmos a nossa alma a se tornar adoradora, a bendizer o Teu nome, para que de corpo, alma e espírito nós possamos adorar o Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, e deixarmos que as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas justificativas, as nossas direções sejam guiadas pelo Espírito Santo, porque sabemos que isso mudará e direcionará a nossa vida, segundo a Tua palavra, segundo o Teu propósito e segundo o Teu querer. E crendo nisso pela fé, Pai, nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar a algumas pessoas aqui que nós não conhecemos: como está a sua vida? Talvez por você ainda não tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, a sua alma tem direcionado a tua vida, e você tem vivido tantas coisas que não eram para você estar vivendo, porque Jesus diz: venha a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E talvez você está aqui, já experimentou disso na sua vida, mas por algum motivo a sua alma, ferida, angustiada, contaminada, decidiu parar. Mas hoje, entendendo a palavra, você decide voltar para os braços do Pai. Tem alguém aqui que nessa noite gostaria de entregar a sua vida
ou reconciliar com o Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé e viesse aqui à frente, sem constrangimento algum, para que nós, como igreja, possamos estar orando pela sua vida. Tem alguém nessa noite que decide entregar a sua vida para o Senhor, ou voltar para Ele, para que a sua alma não tenha mais controle sobre a sua vida, mas que o seu espírito, alimentado ao Espírito de Deus, alinhe a sua alma para caminhar com o Senhor. Tem alguém que está aqui nessa noite e gostaria de tomar essa decisão? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais alguém que sabe que você tem vivido, tem sido direcionado pela sua alma e não guiada pelo Senhor? Reconhece isso. Esse é o momento, queridos. O amanhã não nos pertence, ou melhor dizendo, nem o hoje nos pertence. Nós só temos o agora. Enquanto eu estarei orando pela vida do irmão, se você ainda sentir tocado pelo Espírito Santo, não fique aí. Venha para frente, receber a oração da igreja, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar pela vida do Teu Filho, Senhor. Pedir que o Espírito do Senhor possa realmente invadir o seu coração, para que a sua alma não tenha mais controle sobre a sua vida, mas que o Espírito do Teu Filho, cheios do Teu Espírito Santo, possa alinhar a sua alma e caminhar como um verdadeiro adorador, possa santificar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, para te servir, para te amar e fazer a sua vontade. Por isso, Pai, eu levo o Teu Filho a fazer esta oração. Aleluia. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos pela vida do Teu Filho. Que a graça do Senhor seja derramada, que o amor do Senhor, que o Espírito do Senhor possa cada vez mais guiar o Teu Filho na Tua verdade e naquilo que é o propósito e o querer do Senhor para a vida do Teu Filho, o nosso irmão José, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Que Deus possa, através do Espírito Santo, continuar falando no coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos, vamos agradecer e receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por ter ministrado ao nosso espírito, falado ao nosso coração. Que o Senhor abençoe, assim como o Senhor trouxe os Teus filhos em paz e em segurança, leve-os debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua proteção. Pai, mais uma vez entregamos ao Senhor tudo o que está acontecendo em Brasília, profetizando: este país é do Senhor. O Brasil é do Senhor e será direcionado, Pai, naquele local, a Sua vontade, a Sua vontade e a Sua vontade. Pai, que o Senhor abençoe e leve os Teus filhos debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, a nossa casa, a nossa família, hoje para todo sempre. A igreja diz...